Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar da organização da produção agropecuária, continuando as discussões que nós já iniciamos sobre a agropecuária brasileira. Mas nessa aula nós vamos falar especificamente das principais diferenças que marcam os sistemas agrícolas, né, principalmente a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Então a gente começa a nossa videoaula mostrando que os sistemas agrícolas ou a produção agrícola, ela é fruto da comunhão, da conjunção de dois fatores, os fatores naturais, tais como a disponibilidade de água, fertilidade do solo, o relevo, bem como de fatores socioeconômicos, tais como o acesso à assistência técnica, a presença de máquinas agrícolas, capitais, né? Para poder alavancar a produção. Então, um sistema agrícola denominado de agricultura familiar ou empresarial, para ele ter essa denominação é necessário nós unirmos esses dois fatores, pois a conjunção dos fatores naturais com socioeconômicos é que vão definir se há uma alta ou baixa produtividade. Então, a partir dessa diferença de produtividade é que nós podemos caracterizar de fato uma agricultura como sendo familiar ou sendo patronal. Os fatores naturais vão exercer um peso, mas não serão preponderantes nesse processo, né? Os fatores socioeconômicos vão ser muito mais definidores dessas características dos sistemas de produção, visto que o homem pode investir em uma terra que não é considerada muito boa e ela passa a ser, então, bastante produtiva. Além da produção agropecuária, dos sistemas agrícolas serem definidos a partir da comunhão desses dois fatores, nós adiantamos que há uma heterogeneidade nas condições de produção agrícolas no mundo e no Brasil também, né? Então, nós temos a convivência de diferentes tipos de produção. Nós temos uma agricultura familiar, por exemplo, a agricultura empresarial. Dentro da agricultura familiar, nós temos a agricultura de subsistência, nós temos a agricultura que é caracterizada pelos cinturões verdes. Dentro da agricultura empresarial, nós temos a presença da monocultura ou uma agricultura mais diversificada, com a presença de várias culturas e ainda da pecuária, né? Então, existe uma grande heterogeneidade nos sistemas de produção. Conhecê-los faz com que a gente entenda a dinâmica da produção agropecuária mundial e brasileira, né? Trazendo aqui para a nossa realidade local. Então, em termos de diferenciação, a gente começa a falar da agricultura intensiva e extensiva, bem como das características de uma pecuária, né, intensiva e também extensiva. O que é que a gente caracteriza como uma agricultura intensiva? O que seria uma agricultura intensiva? É aquela em que nas propriedades se aplicam modernas técnicas de produção, tá? Por exemplo, se uma propriedade tem um preparo do solo, né, tem um cultivo, né, e uma colheita que são feitas de modo mecanizados, né, com a inserção de sementes selecionadas, com todo o preparo do solo, a gente tem uma produção maior. Então a gente diz que essa agricultura é considerada intensiva, porque ela utiliza modernas técnicas de produção. Se ela utiliza tratores, fertilizantes, seleção de sementes, se tem assistência técnica, a produção agropecuária deve ser maior. Então, obtendo maior produtividade, nós dizemos que essa agricultura ela é do tipo intensiva, pois, independente do tamanho da terra, né, nós temos ali o uso de modernas técnicas de produção que vão possibilitar uma produção agrícola que vai para além da necessidade da pessoa, para além da subsistência. Ele conseguirá produzir um excedente e esse excedente vai gerar um acúmulo de capitais. O que é uma agricultura do tipo extensiva? Tá? É o contrário do que nós conceituamos como agricultura intensiva. A extensiva é aquela que é feita de forma rudimentar, utiliza técnicas rudimentares. Por exemplo, o preparo do solo é feito através das queimadas, que é uma técnica primitiva, né? Quando você queima o solo, né? Quando você queima a vegetação, você está diminuindo ali a fertilidade do solo, porque mata seres micro-orgânicos. É necessário uma correção desse solo, é necessário uma adubação dele posteriormente. Então, quando você utiliza essa técnica rudimentar, como as queimadas, uso da enxada, de uma pequena quantidade de mão de obra e também
não usa equipamentos agrícolas como tratores, colheitadeiras, você tem o que? Um baixo índice de produtividade. Então, isso vai caracterizar a agricultura do tipo extensiva. Na agricultura extensiva, via de regra, os agricultores não conseguem produzir para além, não conseguem produzir excedentes em grande quantidade que possibilite e oportunize sua fixação no solo. É uma agricultura que, via de regra, ela é feita em forma de subsistência, onde tudo que é produzido é consumido para a própria sobrevivência e subsistência da família. Isso na agricultura. Na pecuária, né? Na pecuária, a modernidade ela é aplicada a partir do número de cabeças de gado por hectare, né? O que significa dizer isso? Quanto maior o número de cabeças de gado por hectare, mais necessidade de investimentos em assistência técnica, em vacinação, em tecnologias modernas. Então, a produção pecuária dessa propriedade, que tem um grande número de cabeças por hectare, vai ter que ser alimentada por ração, vai ter que ter cuidado médico veterinário, né? Ela será do tipo intensiva, pois haverá um aumento da produtividade. Quanto maior o número de cabeças de gado por hectare, maior necessidade de cuidados intensivos, maior necessidade de ração, de uma alimentação equilibrada, balanceada, presença de um médico veterinário, de vacinação, de cuidados com esse rebanho. Então a gente diz que, tendo um número muito elevado de cabeças de gado por hectare, nós temos aí uma pecuária do tipo intensiva. Ao contrário disso, se o número de cabeças de gado por hectare for baixo ou pequeno, vai dispensar, por exemplo, esses cuidados com a ração do gado. Na maioria das vezes, esse gado vai se alimentar de pastos naturais, não vai ter cuidados médicos veterinários. Isso vai resultar em uma baixa produtividade. Pecuária extensiva é aquela que, via de regra, o gado é criado de forma solta e tem um pequeno número de cabeças por hectare. Geralmente é utilizada, né, por pequenos produtores que têm ali aquelas cabeças de gado apenas para garantir o leite, a carne, a sobrevivência da família. Ela não adquire um elevado índice de produtividade porque o número de cabeças de gado vai ser pequeno em relação à agricultura do tipo, a pecuária, desculpa, do tipo intensiva, que vai ter um número maior de cabeças de gado que vai requerer cuidados, não é, mais intensivos, com a alimentação, cuidados médicos veterinários, né? Vai requerer uma melhor infraestrutura, maior presença de capitais para promover a elevação da produtividade. Na pecuária extensiva, como o gado é criado solto e em uma pequena quantidade de gado, de número de cabeças de gado por hectare, nós temos aí uma dispensa, de certo modo, dos cuidados intensivos de médico veterinário e, ao mesmo tempo, você tem aí, né, uma alimentação que é feita basicamente por pastos naturais. Então, a produção de leite, a produção da carne, ela cai consideravelmente e a produtividade não vai garantir, não é, uma renda para além da subsistência da família. Tá? Então, o que define uma pecuária, se ela é intensiva ou extensiva, é a grande quantidade de cabeças de gado, a grande ou pequena quantidade de cabeças de gado por hectare, que vai suscitar a necessidade de cuidados maiores, de investimento, né, no manejo desse gado, na ração, em cuidados médicos veterinários. Isso aí vai fazer a diferença entre uma pecuária que garante apenas a sobrevivência da família, quando o número de cabeças é pequeno por hectare, ou, né, a sobrevivência desse pecuarista, né, a partir de um grande número de cabeças de gado por hectare. A sobrevivência dele da própria atividade, porque ele vai ter rendimentos elevados com a carne e os derivados do leite. Então, a agricultura familiar, ela tem características bem definidas, nós vamos elencá-las agora para a gente, né, conhecer quais são, né, os motes desse tipo de agricultura que é muito comum no Brasil. E aí a gente adianta que o maior número de propriedades que nós temos no Brasil é de agricultura familiar, visto que a agricultura familiar ela é realizada em pequenas e médias propriedades, que constituem o maior quantitativo de propriedades rurais do país. E a principal característica da agricultura familiar é a presença da família como cuidadora da propriedade.
como mão de obra majoritária. A agricultura familiar é aquela em que a própria família, os componentes da família que cuidam da terra, é que fazem, né, essa terra produzir. Então, ela ocorre em pequenas e médias propriedades, que é para a subsistência geralmente da família, ou com a pequena produção de excedente que garanta ali a sobrevivência dessa família e a compra de algum bem que ela não consiga produzir. A agricultura familiar hoje, ela tem uma importância reconhecida, né, porque ela tem um papel de fornecimento de alimentos, principalmente para as cidades. A maior parte dos alimentos que o brasileiro consome é produzido na agricultura familiar. É o arroz, feijão, farinha, né, o milho, né? Então, esses componentes da cadeia produtiva brasileira, eles são produzidos pela agricultura familiar. Então, ela tem ganhado um destaque em termos de reconhecimento e importância. É claro que é necessário avançar nesse campo, visto que a agricultura familiar é fornecedora desses alimentos, mas ainda recebe pouca ajuda governamental no que diz respeito à concessão de empréstimos e assistência técnica de apoio ao agricultor. E ela é preponderante, esse tipo de agricultura, porque ela promove uma diminuição do êxodo rural. As pessoas deixam de migrar do campo para a cidade porque elas encontram ali no campo a garantia de sua sobrevivência, trabalho, renda. Então é importante para diminuir o inchaço das cidades brasileiras, principalmente das metrópoles, é muito comum. E essas metrópoles incharam bastante dos anos 50 até os anos 80, quando, né, não havia essa política de proteção, de apoio, né, à agricultura familiar. Como ainda hoje ela é precária, né? Esse nicho da agricultura é pouco explorado do ponto de vista do apoio governamental. Além disso, há uma redução do emprego, né? Fortalecer a agricultura familiar significa fortalecer vínculos de emprego e renda dentro do campo, evitando aí, além da saída, aumentando a renda das pessoas que moram no meio rural, melhorando assim a sua qualidade de vida. Através do cooperativismo, né, é possível, né, que nós tenhamos uma agricultura familiar que produza excedentes, que garanta uma acumulação de capitais e uma melhor qualidade de vida para a população do campo. Que é o sistema de cooperativa? É quando os pequenos agricultores se reúnem, né, montam uma empresa, essa empresa é chamada de cooperativa, porque ela não tem um dono específico, ela tem um gerente, uma pessoa que é escolhida entre os agricultores, que vai gerenciar os processos produtivos. Qual é a vantagem da cooperativa? A vantagem da cooperativa é que, unidos, eles podem ter acesso a crédito, comprar maquinários, esse maquinário pode ser partilhado entre todos, eles terão acesso melhor aos bancos, a fornecedores, poderão fornecer em bloco, em conjunto e não em separado, podendo então negociar melhor os preços e ter o acesso a crédito facilitado e com juros mais baixos. O sistema de cooperativas é bastante explorado no sul do Brasil, e em regiões de expansão da fronteira agrícola também, né? Nos estados do Nordeste, Centro-Oeste, né? Bem como em regiões da Amazônia. Além da agricultura, a agricultura familiar ela é subdividida em alguns tipos. A mais comum é a agricultura de subsistência, né? A agricultura de subsistência é aquela que atende às necessidades imediatas, né, de consumo do agricultor. Ela é voltada basicamente para a produção agrícola e o sustento da própria família, tá? É muito comum na região Nordeste esse tipo de agricultura familiar, né? A agricultura familiar tradicional, ela ocorre em boa parte do país e ela, ao contrário do que se diz, ela produz um excedente, né, que garante a sobrevivência da maior parte das famílias. Porém, na agricultura de subsistência, essa produção de excedente ela não ocorre por falta de capital, por falta de assistência técnica. Então, os agricultores familiares da agricultura de subsistência, eles trabalham apenas para a própria sobrevivência, não conseguem produzir um excedente, tá? Na agricultura familiar, de um modo geral, nós temos aí a produção desse excedente que garante ali a fixação do homem no campo. Por exemplo, no sul do Brasil, nós temos uma agricultura familiar moderna, né? Com o uso de equipamentos, tratores, né? Com assistência técnica mais intensiva. Então, os agricultores familiares dessas regiões, onde o campo é mais modernizado,
eles conseguem produzir um excedente agrícola que garante, né, além de sua sobrevivência, garante uma sobra de recursos para que eles possam investir na sua residência, nos estudos, né, em outros campos da vida. Tá? Na agricultura de subsistência, nós temos aí uma falta de capitais e de assistência técnica. Essa falta de capitais e assistência técnica vai comprometer a qualidade de vida desses produtores, diminuindo, né, a produção agrícola e fazendo com que essa produção seja voltada apenas para a sobrevivência. A agricultura de subsistência é muito comum nas regiões norte e nordeste, né, onde os governos participam muito pouco do processo de produção agrícola, falta essa assistência direta ao produtor, falta crédito, né, falta uma capacitação dessas pessoas para que elas possam produzir de forma mais intensiva e se organizarem, por exemplo, em regimes de cooperativas para aumentarem essa produção. Além da produção, a agricultura de subsistência ela pode ser cultivada através de quê? De parceria, que é quando o pequeno produtor não tem a terra, mas ele trabalha em terra alheia e paga pelo uso da terra com produtos. Então, se ele cultiva arroz, ele faz um acordo com o dono da propriedade. De cada 4 sacas de arroz, né, uma é do proprietário, ou 2 é do proprietário, né, e o restante fica com ele. Então, é feito um acordo entre as partes sobre a divisão do que é produzido, né, que pode ser de 3 para 1 ou de meio, né, isso varia de uma região para a outra. O arrendamento é uma espécie de aluguel, né? O pequeno produtor, né, da agricultura de subsistência, como ele tem dificuldades de acesso a capital, dificilmente ele tem a terra, então ele aluga uma terra de outros. Então, o pagamento é feito em dinheiro, tá? Ele produz, vende a produção com o recurso obtido da produção, ele paga por aquela propriedade, pelo uso daquela terra ao dono dela, tá? E o regime de posse, que é aquela onde a pessoa não tem a propriedade da terra, mas ela ocupa terras consideradas devolutas. O que são terras devolutas? Ou são terras pertencentes ao Estado, que estão ali, né, e as pessoas se apropriam, ou são terras que têm um dono, mas elas estão, teoricamente, abandonadas, sem produção. Então, o posseiro, a pessoa que ocupa essa terra é chamada de posseiro, né, e ela passa a produzir nessa terra, né, visando aí a sua própria sobrevivência, né, e também forçando aí uma política de distribuição de terras no país, já que nós não realizamos a chamada reforma agrária. Além da agricultura de subsistência, outro tipo de agricultura familiar comum é a de jardinagem. A agricultura de jardinagem é muito comum em regiões inundadas, em planícies inundadas, principalmente no sudeste asiático, onde nós temos uma pequena porção de terras que é agricultável, por conta dos solos serem ruins, e nas regiões de planície, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós podemos ter também esse tipo de agricultura. É aquela onde o arroz, por exemplo, é jogado em áreas alagadiças, tá? Então, a agricultura de jardinagem é comum em planícies que estão constantemente inundadas, em brejos, em campos, né, que estão propensos a constantes inundações. Nessas regiões, a gente tem um uso intensivo de mão de obra, né? São áreas de comunidades pobres, onde as pessoas passam a produzir naquelas regiões de pequena disponibilidade de terras férteis de forma intensiva, tá? São empregadas em pequenas áreas, muitas vezes menor que 1 hectare, no Sudeste Asiático é muito comum, e às vezes em áreas montanhosas. Então eles fazem o cultivo em forma de terraços, né? Fazem os terraços em volta de áreas montanhosas e com o acúmulo de água das chuvas nesses terraços, né, é cultivado principalmente o arroz, tá? Então, em regiões de planícies inundáveis do Brasil também a gente tem uma agricultura do tipo jardinagem, pois o arroz é cultivado em áreas de campos, de brejos, né, e isso faz com que haja uma elevada produção em áreas pequenas, né, dessas regiões. Tá bom? É um tipo de agricultura que depende de uma ajuda governamental. Por quê? Porque envolve uma grande quantidade de mão de obra e a
quantidade de terras disponíveis para esse tipo de agricultura e de jardinagem ela é limitada. Então, o governo tem que participar com assistência técnica, concedendo crédito, ajudando essas famílias para que elas possam sobreviver desse tipo de agricultura, que é muito comum no Sudeste Asiático, mas pode se reproduzir em países como o Brasil, em áreas, por exemplo, de planícies inundáveis, onde há, por exemplo, o cultivo do arroz, né? O arroz é jogado nessas áreas e ali participam desse processo de plantio e colheita centenas de famílias que retiram a sobrevivência dessas áreas que produzem constantemente, porque estão em constante processo de inundação. Além da agricultura de subsistência, de jardinagem, que faz parte da agricultura familiar, nós temos os cinturões verdes, ok? E bacias leiteiras. Os cinturões verdes e bacias leiteiras são propriedades que se desenvolvem próximos aos grandes centros urbanos, próximos às metrópoles. Por exemplo, em São Paulo, em volta de São Paulo, tem cinturões verdes, que são pequenas e médias propriedades que produzem hortaliças, criam aves, criam gado, produzem esses alimentos que são voltados ao consumo da população que reside nas grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Nesses locais, como há o uso de fertilizantes, máquinas, há um preparo do solo, a agricultura e a pecuária são do tipo intensivas. Apesar das propriedades serem pequenas ou médias, há uma produção intensiva. Então, aí, nessas regiões de cinturões verdes e bacias leiteiras, a agricultura familiar ela é bastante produtiva, garante a sobrevivência da família e ainda faz com que eles tenham o chamado excedente de produção, que vão proporcionar um ganho, um acúmulo de capitais para a satisfação de suas necessidades, né? Para além daquelas necessidades básicas. Né? Vão proporcionar um acúmulo de capitais e um investimento dentro do setor agropecuário, ok? E o consumo é voltado para as populações locais. Então, ao redor de São Paulo, os cinturões verdes produzem para o abastecimento dos moradores das grandes metrópoles, com hortaliças, com aves, com a produção de ovos, leite, queijo, né, carne e os seus derivados são voltados para a produção e o consumo dessas áreas que têm uma grande população e que, por ter grandes populações, essa produção tem que ser feita, realizada de forma intensiva, utilizando maquinários, né, tendo uma assistência técnica, cuidando da fertilização dos solos, fazendo seleção de sementes, com cuidados médico-veterinários no caso da pecuária. Tá? Então, nessas regiões de cinturões e bacias leiteiras, né, nós temos a produção de hortifruti granjeiros e da criação de gado. Hortifruti, a produção de hortaliças, né? Granjeiros vêm de aves, né? De frangos, produção de frangos, galinha caipira, e também a criação de gado. Então, esses cinturões são áreas agricultáveis que ficam no entorno das grandes metrópoles, que têm uma agricultura e uma pecuária intensiva, e elas produzem para abastecimento da população local no entorno dessas metrópoles. Então, aí nós destacamos os principais tipos de sistemas agrícolas da agricultura familiar, modalidades de agricultura familiar. Agora a gente vai destacar as modalidades da agricultura empresarial. Quais são as características da agricultura empresarial? Como o próprio nome diz, a agricultura empresarial é aquela feita de forma moderna, utilizando principalmente mão de obra contratada. A mão de obra não é familiar, é uma mão de obra contratada. Se é mão de obra contratada, envolve um maior dispêndio de capital. Então, quem vai produzir na agricultura empresarial tem muitos capitais para investir. Tem acesso a maquinário, a crédito, assistência técnica, pode investir na produção e essa produção vai garantir, né, um acúmulo de capitais para o produtor rural. Tá? Então, predomina em grandes propriedades, que são minorias no Brasil, mas elas produzem um quantitativo muito grande e elevam a pauta de exportações do país. Na agricultura empresarial, nós temos como principais características, né, a seleção de sementes. As sementes são selecionadas para aumentar a produtividade e estarem adaptadas ao clima da região. Nós temos a presença de maquinários que vão dispensar grande parte dessa mão de obra.
Então, a mão de obra contratada vai ser basicamente para a utilização dessas máquinas. O uso de fertilizantes vai diminuir a propensão a pragas, né? E o uso de máquinas, de uma maneira geral, vão promover uma elevação da produtividade. Então, a agricultura empresarial é aquela em que, via de regra, predomina a monocultura, produção de uma cultura, como a soja, milho, algodão, e essa produção é elevada porque ela conta com investimentos altos do capital e, ao mesmo tempo, há uma seleção de sementes, há um preparo do solo e há a presença de máquinas e cuidados relacionados à assistência técnica para que haja uma elevação da produção rural, tá? Então, a produção agrícola, no caso da agricultura empresarial, ela se integra à indústria e aos serviços, criando uma cadeia produtiva, que é a cadeia do agronegócio, tá? Então, a cadeia do agronegócio, a cadeia da agricultura empresarial, ela é formada a partir da união do que os agricultores produzem com as necessidades da indústria e dos serviços. Por exemplo, o produtor de algodão, ele vai produzir o algodão para a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos. Então, dessa comunhão do agricultor com a indústria, essa produção que é realizada na indústria vai ser depois disponibilizada para o setor de serviços. A união desses setores, do setor primário, secundário e terciário, gesta a cadeia produtiva do agronegócio, que é a cadeia que gira, os negócios que giram em torno da agricultura. Tá? Então, em virtude de formar uma cadeia, agricultura empresarial, junto com a familiar, formar uma cadeia, né, que é a cadeia do agronegócio, essa cadeia produtiva respondeu em 2014 com um PIB de 21%, que influencia diretamente na nossa balança comercial. Ou seja, mesmo em anos de crise, a agricultura é a cadeia do agronegócio, que é toda a movimentação que gira em torno da produção agrícola articulada com a indústria e os serviços, respondeu por 21% da riqueza gerada no país. Isso faz com que, mesmo importando produtos industrializados de outros países, nós temos aí uma disponibilidade de recursos, né, interessante dentro do nosso país a partir da pauta de exportações do setor agrícola. Nós temos muitas commodities, né, que são produtos agrícolas que são negociados nas bolsas de valores internacionais, que fazem com que, né, a balança comercial, que é resultado entre o que entra no nosso país e o que sai, esteja positiva por conta da boa performance do setor agropecuário. Então, em torno da cadeia do agronegócio, né, giram diferentes negócios que são gerados e eles proporcionam uma elevada renda. No Brasil, nós tivemos aí uma renda, um PIB, a geração de um PIB em torno de 21%, envolvendo a cadeia do agronegócio, né, que é a cadeia que envolve a produção agropecuária e sua articulação com a indústria e os serviços. Isso é fundamental para o crescimento da nossa economia, pois no balanço entre o que é exportado e o que é importado, o agronegócio tem tido um grande peso, né, para diminuir o déficit na balança comercial brasileira.